E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos à Dimensão Pop. Fui assistir o segundo filme da franquia, O Telefone Preto, que chega aos cinemas pela Universal Pictures, e agora eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões desse filme de terror, que veio como sequência de um filme que já era muito bom, e esse segundo aí entregou bastante coisa. E se você não assistiu o filme ainda, pode ficar tranquilo que esse vídeo aqui não vai ter spoilers, vou dar minhas opiniões pra vocês sem explicar muito sobre o que acontece. Mas o primeiro ponto que eu acho que é importante compartilhar com vocês é sobre a sinopse. Então, pra quem se lembra dos acontecimentos do primeiro filme, o personagem Finney, né, ele foi sequestrado pelo sequestrador, e lá ele só tinha um telefone preto onde tocava aleatoriamente um telefone quebrado, e ele falava com as vítimas anteriores desse cara, e essas vítimas foram de alguma forma ali ajudando ele a conseguir se safar. Ele deu um fim ali no tal sequestrador e também contou muito com a ajuda da sua irmã, que também tem alguns poderes paranormais. Ela tem revelações através de sonho, ela vê coisas que aconteceram e coisas que também podem acontecer, que podem ser importantes, né, para essas investigações. Então aí já tendo estabelecido o primeiro filme. No segundo filme, o que vai acontecer? Vão ter se passado alguns anos desde o sequestro do Finney, e a irmã dele vai começar a ter uns sonhos muito recorrentes, e esses sonhos acabam levando eles para um acampamento, onde aconteceram 3 desaparecimentos muito estranhos durante um desses campings, né, que eles fizeram, e aí eles começam a tentar descobrir o que aconteceu e onde estão esses garotos que sumiram. Mas os dois começam a ser assombrados pelo fantasma do sequestrador, que ainda aparece pra eles, né, de umas formas meio sobrenaturais, como o filme sempre foi. E, ao que parece, ele está muito sedento por vingança. Então, sabendo que essa é a história de O Telefone Preto, o que eu achei desse segundo filme é que ele é extremamente dinâmico, principalmente comparado ao primeiro. O primeiro filme, basicamente, se passa quase inteiro com o Finney tentando sair daquele lugar onde ele mantém ele em cativeiro. Tem algumas ceninhas outras ali, mas eu acho o filme um pouco mais parado, no sentido de acontecimentos e tensão. Tem as tensões, sempre com medo do menino ser pego, né, claro. Mas esse outro eu achei bem dinâmico, tem várias coisas acontecendo, mostra um pouco da escola deles, depois eles indo pro acampamento. Os sonhos, né, da menina são muito frequentes e são muito frenéticos também, né. Então eu achei que em termos de vários acontecimentos, esse segundo filme teve bastante. E em termos de tensão, ele te deixa também muito, muito tenso. Diferente do primeiro, quem tá mais em perigo é a Gwen, que é a irmã do Finney, né? Então ela que tá mais em perigo, porque nos sonhos dela, ela consegue sentir coisas, né? E aí os sonhos dela são extremamente perigosos, porque ela tá vendo coisas muito tensas. Eu também achei que a escolha de se passar num acampamento traz um pouco mais daquela coisa de essa vibe de acampamento, mesmo sendo na neve, né? A maioria dos acampamentos a gente vê no verão, esse daí é inteiramente na neve, todas as cenas de neve super claustrofóbico até, né? Parece que você vai se afundar na neve pra sempre ali, de tão branco e neve e frio, enfim. Mas eu achei legal a escolha da locação diferente, né? Que a gente tava antes falando de um porão, agora a gente tá num lugar extremamente aberto e tão tenso e claustrofóbico quanto um porão. O filme tem sim algumas viradas, assim, algumas revelações interessantes, curiosas e principalmente conectadas com a história do primeiro, mas vou deixar pra vocês saberem isso assistindo o filme, não vou dar spoiler sobre isso. E como eu estou sendo super legal aqui não dando spoiler pra vocês, eu vou sugerir que vocês já se inscrevam aqui no canal e liguem o sininho de notificação pra saber quando tiver vídeo novo, porque eu falo de filmes, séries, várias outras coisas, alguns com spoiler, alguns não, mas eu sempre aviso aqui nos vídeos antes, então se você curte filmes, séries e coisas assim, já me segue. Agora, em termos de atuação, né, a gente tem 3 personagens principais, que são o sequestrador, o Finney e a Gwen. Falando primeiro da Gwen, que é uma personagem que no primeiro filme, ela é extremamente cativante, mesmo ela não aparecendo tanto assim quanto o irmão dela, né, o Finney, o Mason Thames, mas eu achei ela muito, muito boa. A atriz é muito boa, dá pra ver ela tanto em momentos de drama, quanto alguns momentos mais descontraídos ali. Ela traz esse peso que a personagem pede. Como ela é praticamente a protagonista desse filme, eu achei, ela roubou muito, muito a cena. Então eu acho que ela traz sim essa potência da personagem, que a gente já viu uns vislumbres no primeiro filme, e no segundo ela dominou. Já o Mason Thames, ele tem um pouquinho menos de protagonismo, mas tá muito bom também nesse personagem, e é muito incrível ver a mudança, assim, tanto que você vê, tanto fisicamente, porque ele era uma criança no primeiro filme, no segundo ele já tá mais, né, adolescente, adulto. A Gwen também, mas ele é um pouco mais perceptível, tanto porque o personagem dele nesse segundo filme, ele é muito mais durão do que no primeiro. O primeiro, ele é aquela pessoa, assim, bem quietinha, e é pra ele ser esse estereótipo ali da criança quietinha, só que
tudo que aconteceu com ele transformou ele nessa casca dura, que no segundo filme a gente conseguiu ver muito bem. Ele realmente tá passando por umas fases muito tensas depois do que aconteceu com ele, mesmo tendo passado já um tempo. Não lembro quanto tempo se passa no filme, mas foi bastante porque eles saem, tipo, praticamente da pré-adolescência, quase adultos, né? Então, acho que foi uns 3 anos, alguma coisa assim que passaram, se eu não me engano. Mas o ponto é que o Mason Thames tá entregando muito também nesse personagem dele, muito diferente do primeiro, mas ao mesmo tempo dá pra ver esse cuidado que ele tem pela irmã, esse carinho por ela, e também essa gana aí que ele tem de se livrar de, né, não só fisicamente como ele já se livrou do sequestrador, mas agora também no plano espiritual aí também. E falando no sequestrador, temos Ethan Hawke fazendo o nosso vilão, né? Nos momentos que ele aparece são pontuais, são arrepiantes, são bizarros. E ele, como sempre, arrasando nas atuações, né? Mesmo com a máscara, ele usa muito tempo a máscara, né? O que impede um pouco a gente ver das expressões. Mas vocalmente ali, né? Corporalmente falando, ele está arrasando. Então, Ethan Hawke já não esperava menos. Agora, como nem tudo é flores nessa vida, vou falar o que me incomodou nesse filme, tiveram algumas coisinhas. A primeira de todas é cenários e cenografia, e principalmente CGI. Uma amiga minha comentou, inclusive, que parecia que ela tava vendo filme de baixo orçamento. Concordo em alguns momentos, por mais que eu gostei que eles trouxeram um cenário novo, um ambiente novo. Não parecia muito locação, depois eu até vou procurar se eles fizeram locação ou em estúdio, mas assim, as cenas que eles tinham na neve, com gelo, com coisa assim, tava muito porca. Eu, sinceramente, pra mim parece muito CGI. E se é um CGI é muito porco, e se não é CGI, eu não sei o que eles fizeram pra aquilo ficar ruim. Mas não gostei, assim, principalmente nas cenas de gelo, e tem muita, né, cena deles no lago, enfim. Outra coisa que eu achei que as motivações pra esse filme, no geral, nem dos personagens, é do filme, eu achei um pouco rasas. O filme, ele te entrega respostas que você não perguntou. Ele te dá algumas informações relacionadas ao primeiro filme que você fala, tá, mas ok, nossa, uma informação nova, que legal, interessante, muda algumas coisas na história? Muda, só que não precisava, assim, o primeiro filme é muito bom. Esse segundo filme é bom em termos mais dinâmicos, assim, em termos mais de terror, principalmente, né, essa parte aí dos sonhos da menina, mas narrativamente falando, eu acho que ele pecou um pouquinho, assim, eu acho que faltou ter mais motivação ali pros personagens, por que eles estão fazendo aquilo, nossa, não, é pra ajudar o vilão a ir embora de vez, só que, sabe, não. Outra coisa que me irrita em filmes de terror, alguns deles estão fazendo isso, infelizmente, é uma coisa que antigamente era aceitável, hoje em dia a gente já tá esperto demais pra falar não vou comprar essa ideia. Então muitas das coisas que aconteciam era simplesmente as famosas escolhas burras. Ou seja, vou olhar embaixo da cama. Não, é só não olhar embaixo da cama. Vou atender o telefone no meio da noite. Não atende o telefone no meio da noite. Então, assim, tudo leva pra aquelas escolhas burras que eu acho que, assim, dá pra você fazer um terror inteligente sem passar por essas escolhas. Essa daí, assim, foi uma atrás da outra. Tinha uma hora que eu tava quase falando assim, gente, pelo amor de Deus, essa pessoa nunca viu um terror na vida. E, por fim, uma outra coisa também, eu achei que foi muito exagerado algumas cenas de ação, assim, né, de ataque, né, da menina. Não é necessariamente spoiler, porque tem nos trailers, inclusive eu vou colocar aqui pra vocês verem, mas tem umas cenas que estão tão absurdas, assim, tão desnecessárias, sei lá, tem uma hora que a menina sai rodando que nem um peão. Não precisava, tá muito do nada, assim, mas, no geral, como eu sempre faço aqui um balanço, né, do filme, é um filme legal de ver, é um filme bom, principalmente se você viu o primeiro, então se você curte Telefone Preto 1, vale a pena ver o 2, só porque já que ele existe, vamos ver, tem uma sequência interessante que agrega, né, um pouquinho a história do primeiro, mas não acho que seria o melhor filme de terror dos últimos tempos, né, acontece, eu sei que tem muita produção boa, e olha que eu não sou uma grande fã do terror, eu tenho tipos de terrores favoritos, os meus favoritos são slashers, mas esse, pra um filme que ele tem parte slasher, parte sobrenatural, eu curti muito. Outra coisa que eu curti também, que é muito raro ver, eles fazem 99,9% das produções americanas, caçam cristãos, né, igrejas, coisas assim, e nessa eu vi, assim, tem uma partezinha de zoeira, como sempre vai ter, mas eu achei eles bem respeitosos até, com algumas escolhas, né, então eu fiquei intrigada, assim, com as escolhas, pra não ridicularizarem cristãos. Mas, no geral, sim, eu achei um filme bom. Eu acho que ele entrega bem na mesma medida, assim, do primeiro filme. Talvez um pouquinho mais por conta desse dinamismo. Mas, como eu sempre digo e sempre vou dizer, você só consegue ter uma opinião verdadeira quando você consome essa obra. Então, sim, eu indico pra vocês irem nos cinemas assistir Telefone Preto 2 e depois voltarem aqui pra me contar o que vocês acharam aí do filme e se vocês também indicariam. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!